Mortos-vivos são aqueles que não podem morrer mesmo após a morte. Para os imortais que escaparam do ciclo de vida e morte, dominar uma dimensão não foi difícil. Foi apenas uma questão de tempo até que a dimensão chamada Terra fosse conquistada. Ou assim pensavam, mas a realidade acabou por ser diferente. O esqueleto esticou o dedo apontando para algo à frente e gritou que isso não poderia acontecer, ele estava sonhando. Nos reflexos das chamas e no estrondo das explosões, ele viu uma pessoa simples. Ele não poderia sobreviver lá, mas mesmo assim estava vivo e bem. A resposta do morto-vivo foram palavras vindas da parede de fogo. Quem sabe como? Provavelmente porque ele é mais forte que qualquer morto-vivo. Um rosto distorcido com um sorriso terrível emergiu das chamas. E o punho de ferro atingiu o crânio do morto-vivo. Ele se quebrou em seus componentes. Os ossos voaram para o ar. Há 2 anos à noite, um homem estava parado no meio da sala com a cabeça baixa. A mulher disse-lhe severamente que lhe permitiu viver aqui porque ele disse que estava à procura de emprego. E ele passa os dias apenas bebendo e jogando cartas. Se ele continuar a se comportar dessa maneira, deixe-o fazer as malas e ir para a casa do pai e da mãe. Kang Hyun ficou muito chateado. Ele não pode confiar nos pais nessa idade. A menina gritou que ela, sua irmã mais nova, estava bem. E o cara tem uma mesada. Amanhã é ano novo. Deixe-o encontrar um emprego de meio período ou qualquer outro. Kang Hyun sugeriu que conversássemos sobre isso amanhã. Sua cabeça está girando agora. Ele entrou em seu quarto miserável. Foi desagradável para ele ouvir gritos do lado de fora da porta. Suspirando pesadamente, ele caiu na cama. Ele era patético e se perguntava por que vivia assim. A única coisa que conseguiu ao chegar em Seul foi um estágio em uma grande empresa. Ele precisa encontrar um emprego em um armazém ou em outro lugar. A tela do computador tremeluzia fracamente na sala escura. Kang Hyun lembrou que esqueceu de desligar o jogo antes de sair. Ele se perguntou quão melhor seria a vida real se fosse um videogame. Lá ele definitivamente conseguiria encontrar um emprego bastante decente. Um guerreiro, um mago, um espadachim. Seus olhos se fecharam lentamente e ele adormeceu. 1 minuto depois ele já estava dormindo profundamente, sem desligar o computador. A tela se iluminou com um brilho estranho e um texto apareceu no display. Uma conexão comum com a dimensão Haken foi descoberta. Kang Hyun estava dormindo profundamente, e eventos extraordinários estavam acontecendo ao seu redor em seu quarto. O sistema informou que as defesas da Terra foram ativadas, e a comunicação com a dimensão Haken está temporariamente proibida. O treinamento começará na Terra. Kang Hyun de repente abriu os olhos e viu que seu quarto e sua cama haviam desaparecido, e ele estava sentado sob um fluxo brilhante de luzes. Ele arregalou os olhos, tentando descobrir o que diabos estava acontecendo aqui. Onde ele estava? Uma tela apareceu na sua frente, mas as palavras ficaram borradas diante de seus olhos, e ele não conseguiu ler nada. O sistema sinalizou que o tempo até a conexão total com a dimensão Haken era de 4 anos, 364 dias, 23 horas, 59 minutos, 27 segundos, 26 segundos. Finalmente o cara conseguiu ler as palavras na tela. Bem-vindo à entrada do Sr. Kang Hyun no ensino. São 8 etapas no total. A morte neste lugar não está ligada à realidade. Você não pode desistir no meio do caminho. Se falhar, você pode tentar novamente. Quando o treinamento for concluído, o despertar e a recompensa virão. Kang Hyun tinha certeza de que apenas viciados em jogos de azar que precisam de tratamento poderiam sonhar com tal coisa. Em desespero, ele cobriu o rosto com as mãos. Ele prometeu mentalmente à sua irmã Ah-chen que encontraria um emprego. Mas por outro lado, isso é apenas um sonho. Talvez este seja um sinal para dar tudo de si no jogo pela última vez. O pensamento do cara era apenas mais um jogo. Ele se animou. O sistema anunciou a entrada na primeira etapa, e todos acreditam que a coragem do cara salvará a Terra. Kang Hyun não entendeu muito bem o que deveria salvar. A primeira etapa já havia começado, e o cara teve que provar sua coragem e derrotar o que mais teme. As condições de passagem são chegar ao ponto de destino no final da ponte. A condição para o fracasso é a morte. No mesmo momento, a situação diante do cara mudou muito. Ele apenas revirou os olhos. Onde ele foi parar? As pessoas caminhavam por finas pontes de pedra sobre um oceano escaldante de lava. Kang Hyun estava em uma dessas pontes e sentiu o calor terrível da lava fervente. Quem são todas essas pessoas? O que está acontecendo? Ele estava definitivamente em casa. Que sonho estúpido. O calor que envolveu seu corpo mostrou que isso não era um sonho. Numa ponte próxima, ele notou Kan-aken, sua irmã. Ele perguntou o que diabos ela estava fazendo em seu sonho. E a garota respondeu que iria perguntar a mesma coisa.
Ela duvidava que fosse um sonho. Em seu sonho, de repente, eles começaram a falar sobre salvar a Terra, e aqui está ela. Kang Hyun disse-lhe severamente para não agir como se esse fosse o seu sonho. Este sempre foi o seu sonho. A garota continuou a duvidar. Como a lava pode ser tão quente em um sonho? E como você pode ter conversas naturais durante o sono? Algo está errado aqui. Kang Hyun riu. O cérebro é fácil de enganar. As pessoas sempre dizem que não sentem dor durante o sono, mas isso é mentira. Em seus sonhos, muitas vezes havia casos em que lhe parecia que estava fazendo xixi, mas na manhã seguinte a cama estava seca. A irmã se convenceu de que o irmão era um idiota. O cara decidiu seguir em frente e pisou na estreita ponte de pedra com um pé. As condições dizem que você precisa chegar ao fim da ponte. Se é seu sonho que sua irmã não consiga realizar isso. A garota ficou com raiva. Ela leu também. Ela se segurou na parede e não conseguiu dar um passo. Seu irmão não tem medo de cair? Kang Hyun notou que se ele cair, ele vai acordar, só isso. Neste momento, um homem voou e não conseguiu permanecer na ponte. Ele caiu direto na lava e morreu ali com um grito terrível. Jurat e sua irmã assistiram horrorizados enquanto uma nuvem de fumaça negra subia acima da lava. Tudo o que restava do homem. Kang Hyun ficou sem palavras e não sabia o que fazer agora. Esse grito parecia tão realista, mas ele não está nem um pouco assustado. Isso não era verdade, ele estava com muito medo. Akin finalmente se decidiu e aconselhou o irmão a não se mover. Provavelmente é mais seguro rastejar ao longo da moto. Kang Hyun tentou discutir com sua irmã e disse que chegaria a esse ponto. Achen sabia que seu irmão era teimoso até o fim. As pessoas atravessavam suas pontes de maneiras diferentes. Alguns até tentaram atravessar a ponte correndo. O irmão e a irmã decidiram não arriscar e rastejaram. Akin perguntou ao irmão o que ele achava que aconteceu com eles. Alguma ideia? O cara teimosamente respondeu que isso era apenas um pesadelo muito realista que ele estava tendo. A irmã tinha certeza de que Kang Hyun já entendia tudo. Não existem sonhos tão realistas. Ela acreditava que definitivamente havia algo aqui. Algo que eles nem imaginam que aconteceu. Se eles morrerem aqui, talvez também na vida real. Eles rastejaram ao longo de uma ponte estreita sobre o oceano em chamas. Kang Hyun não aguentou e gritou com a irmã. Ele tentou não prestar atenção, mas ela não se calou e ele tremia de medo. Ele se deitou no meio da ponte. Suas pernas e braços tremiam. Ele pediu à irmã que esperasse por ele. Ela presumiu que seu irmão agora simplesmente se deitaria de lado, pois sempre preferia dormir. O cara olhou para sua irmã. Há uma chance de que isso seja um sonho, então se ele se deitar confortavelmente, há uma chance de que ele acorde em seu quarto. O sistema emitia uma mensagem informando que já havia passado um certo tempo, desde o início do treinamento, e a dificuldade estava aumentando. O irmão e a irmã ergueram a cabeça horrorizados e ouviram os sons estranhos. As pontes começaram a desabar. Cacos de pedras voaram. Este não era o momento de ficar parado. Só faltou correr, e as pessoas nas pontes correram para a parede oposta. Akin ficou de pé e correu o mais rápido que pôde. Kang Hyun gritou para ela esperar por ele. Ele não conseguia se levantar. Finalmente, ele correu atrás da irmã, e atrás deles as pontes estavam desmoronando em pedaços de pedra. Kang Hyun consolou-se com o fato de que a ponte não era muito estreita, e se ele não tropeçasse, teria tempo de chegar ao fim. Ele só precisa olhar para frente e trilhar esse caminho. Uma parede era visível à frente. Eles estão quase lá. Finalmente, esta tarefa terminou. Ele fez isso. De repente, ouviu-se um estrondo vindo de cima, e ele viu que o teto da caverna estava rachando acima deles. Kan Akin ergueu os olhos horrorizado. Ela não teve tempo de alcançar a parede. Mais um pouco, e as pedras de cima quebrarão a ponte e ela cairá na lava. No último momento, Kang Hyun pulou na ponte de sua irmã e agarrou-a. E em um salto ele jogou ela e a si mesmo contra a parede salvadora. No mesmo momento a ponte desabou. Seus fragmentos queimaram antes mesmo de chegar à lava. O sistema informou sobre o novo nível e parabenizou você pela conclusão da primeira etapa. Eles despertaram temporariamente para receber a recompensa por completá-lo. E eles vão acordar oficialmente quando o treinamento terminar. Kang Hyun caiu no chão. Ele estava tão cansado que não conseguia levantar um dedo. Ashen tentou compreender o que acabara de ler. Seu irmão perguntou se ela iria agradecê-lo por salvá-la. Ashen agradeceu confuso. Uma janela com dados de Kan Akin apareceu na tela. A força era 7, a agilidade era 12 e uma habilidade única era a calma. A garota não entendeu o que era. Seu irmão se animou ao ver a janela de status. Isso é o que todo homem deseja em seu aniversário. Essa janela também apareceu na frente dele. Ele investigou isso. Sua habilidade única foi a ressurreição. De repente, tudo passou diante de seus olhos e ele acordou gritando.
Ele estava sentado na cama de seu quarto, onde adormeceu ontem à noite. Foi apenas um sonho? Na manhã seguinte, todas as redes sociais estavam cheias de mensagens. Alguém caiu no abismo durante o sono e morreu. A família toda teve o mesmo sonho, todos morreram. O que isso significa? As notícias relataram que até o líder supremo experimentou o inferno. Um bate-papo foi aberto para todos que possuem habilidades únicas. A janela do sistema informou que restavam pouco menos de 5 anos até a conexão total com a dimensão Haken. Na manhã seguinte, irmão e irmã se viram e juntos relembraram os detalhes da noite anterior. Onde foi necessário atravessar a ponte, Achen quase morreu, e chegaram à conclusão de que não era apenas um sonho. Eles se interromperam e gritaram cada um. Finalmente eles ficaram em silêncio e se enterraram nas paredes, de costas um para o outro. Então ambos, sem dizer uma palavra, sugeriram tomar primeiro o café da manhã. No café da manhã, ambos olharam para seus telefones e viram listas de classificações e notícias sobre um sonho incrível. Haken percebeu que este não era um sonho simples, e não apenas na Coreia, mas em todo o mundo naquela noite as pessoas tiveram o mesmo sonho. Kang Hyun também leu a notícia, e disse que a morte neste sonho não afeta a realidade. Disse que 3 ou 4 em cada 10 pessoas caíram, mas não houve ferimentos graves. Haken estremeceu. Ainda era tão realista. Cair deve doer muito. Ela ouviu dizer que quem caiu ficou muito ferido. E, em geral, é normal eles simplesmente sentarem e comerem assim? E lá fora, parece que o caos completo está acontecendo. O irmão dela respondeu que não havia nada que pudessem fazer. Só faltava comer normalmente. Ele foi até a janela e puxou a cortina. Sua irmã vai mergulhar nesse caos lá fora? Do lado de fora, multidões entusiasmadas pegavam suprimentos em caixas. Eles clamavam pelo arrependimento, pois havia chegado o dia do juízo final. Lojas foram roubadas e destruídas. Haken disse com segurança que ela e seu irmão não poderiam sair de casa. Kang Hyun concordou com ela. Se eles saírem agora, só vão se machucar. Ele perguntou se Achen se lembrava de alguma coisa sobre a conexão com a dimensão Haken. A menina respondeu que foi dito que eles poderiam verificar o tempo restante antes do despertar temporário. Uma janela do sistema se abriu na frente dela. Kang Hyun também queria olhar para ele. Nada mudou. Eles ainda tinham 5 anos. Kang Hyun olhou pela janela. Será que as pessoas conseguirão preparar-se para tal situação dentro de 5 anos? Há um caos aqui agora, mas a situação se acalmará em breve. É melhor esperar em casa por enquanto. Em contraste com o caos da manhã, nada mais significativo aconteceu. À noite, a maioria dos cidadãos regressou às suas vidas cotidianas. Graças a isto, a estabilidade foi restaurada na Coreia em apenas um dia. E agora, o primeiro dia chegou ao fim. O sistema convidou novamente Kang Hyun para estudar. Ele olhou para sua janela de status, tudo estava igual à noite passada. Ele não sabia se era bom ou ruim, porque não havia nada com que comparar. Ele será capaz de usar magia? O cara não tinha certeza disso. Mas, acima de tudo, sua atenção foi atraída por uma habilidade única, a ressurreição. Esta, de acordo com Kang Hyun, era uma superpotência muito poderosa. A janela do sistema exibia o texto, informando que a capacidade de ressuscitar 24 horas, após a morte, até que a Terra emerja da crise, é dada ao cara. Se o local da ressurreição não for especificado, ela ocorrerá no último local do sonho. Existem penalidades que reduzem o nível de todas as habilidades por 24 horas. Kang Hyun ficou encantado com essa habilidade. Ele concordou imediatamente em passar para a segunda etapa do treinamento. Como um ressuscitador milagroso, o que ele pode fazer? Antes do início da segunda etapa, Kang Hyun estava muito animado por ter a habilidade de ressurreição. Não tenho ideia do que acontecerá a seguir. Agora ele estava lutando contra um enorme goblin. O cara estava armado com um porrete pesado, que já estava coberto de sangue. Antes de vir para cá, ele leu que deveria derrotar todos os inimigos e provar sua habilidade. Como jogador experiente, ele pensou que poderia ser um combate, já que o sistema é semelhante a um jogo. E não me enganei. Após uma curta batalha, ele cortou a cabeça do Goblin. Kang Hyun conseguiu derrubar o monstro com um ataque surpresa, usando sua massa. Mas a sensação de acertar uma criatura viva o fez tremer. Foi a primeira vez que ele matou. E ele sentiu que ia vomitar. Ele sabia que só ganhou porque era um Goblin. E o cara o atacou inesperadamente. Outro monstro com olhos brilhantes olhava para ele por trás da parede. Kang Hyun saltou para trás e ergueu sua massa. Um duende fedorento estava se aproximando dele com um enorme cutelo nas mãos. Kang Hyun percebeu que havia 2 goblins desde o início. Os goblins não deveriam ser uma multidão de baixo nível para iniciantes. Este é muito maior do que aquele que ele matou.
E o cutelo em suas mãos tem mais de 1 metro. Você pode morrer com esse golpe. O Goblin rugiu e correu para atacar o cara. Kang Hyun só conseguiu se defender e recuar. O cara tinha um corpo cronicamente privado de atividade física devido ao desemprego de longa duração. E a massa, a arma que ele escolheu no início do treinamento, tinha apenas 70 centímetros de comprimento. O Goblin arrancou a massa das mãos de Kang Hyun e ele ficou desarmado. Claro, sua arma não resistiria a um cutelo de 1 metro de comprimento. O Goblin infligiu vários ferimentos no cara. Ele se perguntou por que ele teve que passar por isso. Em vez de matar o cara, o Goblin o arrastou agarrando-o pelo colarinho. Kang Hyun mal podia esperar que ele finalmente acordasse. Qualquer um, por favor, salve. Quanto sangue existe no corpo humano? Kang Hyun não percebeu isso até que seu próprio sangue foi derramado. O medo da morte que se aproximava lentamente apertou friamente seu pescoço. E a agonia que ele suportou por várias horas até parar de respirar. Foi uma tortura impiedosa infligida por 4 goblins. Ele acordou gritando loucamente. Seu cabelo ficou em pé. Ele saiu correndo do quarto com as pernas trêmulas. Ele estava com uma dor de cabeça muito forte. Por que essa porcaria está acontecendo de novo? Sestar serviu-lhe café e ele contou a ela o que havia vivido naquela noite. Aken também morreu naquela noite. Mas nem tudo foi como seu irmão disse. Está claro por que ele estava chorando. Ela perguntou se ele precisava ir ao hospital. A notícia dizia que o número de visitantes da enfermaria psiquiátrica dobrou nos últimos 2 dias. Muitas pessoas devem ter tido experiências semelhantes. Kang Hyun não achou que precisasse de atenção médica. Além disso, ele não tinha dinheiro. Sua irmã o aconselhou a ganhar dinheiro. Mas também houve boas notícias. Se Kang Hyun morreu, então seu treinamento parece ter acabado. As pessoas que morreram na primeira fase nunca sonharam com a segunda fase. Kang Hyun suspirou de alívio. Hoje ele poderá dormir mais tranquilo. Mas o sistema respondeu com uma mensagem destinada especificamente a ele. Ocorreu um erro na segunda etapa. O treinamento continua. Transição imediata. Que sua coragem salve a Terra. O cara já estava deformado com essa notícia. Treinamento, estágio 2, segunda rodada começa. Sob os incessantes gritos obscenos do cara, ele caiu em um abismo negro. O sistema informava que, como ele estava em treinamento, não haveria penalidade para a ressurreição. Ele acordou em uma caverna escura. Ele desmaiou, adormeceu por várias horas, pensou que iria acordar na cama. Mas isso não aconteceu. Ele queria morrer. Mas entendeu que mesmo que morresse, tudo aconteceria novamente. Ele percebeu que teria que fazer o que queriam dele. Além disso, Kang Hyun estava com fome. Ele se levantou e foi escolher sua arma. Da última vez ele escolheu sua massa. Ele o escolheu porque parecia mais simples, em termos de poder destrutivo e uso. Mas o combate corpo a corpo não funcionou para ele. Kang Hyun estava se perguntando se era melhor escolher um arco ou uma besta. E para o combate corpo a corpo, uma lança é melhor que uma espada. Finalmente ele fez sua escolha. Lança e besta. Tendo ido para a retaguarda dos goblins, Kang Hyun iria mostrar-lhes as habilidades de tiro do reservista sul-coreano. Ele mirou com a besta e atirou. A flecha voou entre os goblins. Um saltou para longe e o segundo virou-se para o cara. Os olhos do monstro queimaram com um fogo terrível. Este era o plano de Kang Hyun. Os goblins correram em sua direção e ele habilmente ergueu o monstro que correu primeiro. Não uma lança. Seu plano funcionou. Há um monstro a menos. Agora só falta lidar com o segundo goblin. Mas a lança está cravada no corpo do goblin morto. O enorme monstro saltou e atacou o desarmado Kang Hyun de cima. E novamente o cara acordou gritando em seu quarto. Ele ficou feliz por desta vez ter morrido rapidamente e sem sofrimento. À noite o sistema informou que tudo estava começando de novo e Kang Hyun alegremente a mandou embora. Treinamento, segunda etapa, terceiro turno. As armas de hoje são a espada e o escudo. Mas não seria melhor usar a arma que ele já usou? Não que haja uma espada. Kang Hyun passou o dia inteiro estudando em vídeo. Ele foi até os bastardos e se preparou para atacar. E ele acordou novamente em sua cama. Essas criaturas o atacaram, ele não conseguiu reagir. Ashen olhou para seu quarto. O irmão riu histericamente. Vou ter que tentar novamente. Ele enviou ao sistema suas mensagens estúpidas sobre coragem e salvação da Terra. A quarta rodada já começou. No começo ele apenas balançou a espada sem rumo. Porque, a julgar pela janela de status, este é o método padrão. SystemV relatou que sua resistência aumenta em um devido AOS, seus esforços para superar seus limites. As estatísticas aumentam devido a AOS esforços. Ele realmente precisa brandir uma espada por 8 horas para subir de nível. A janela de status foi aberta. Vigor 8.
Poder mágico 14. Habilidades adicionais 1. Kang Hyun pensou sobre isso. Ele acertou tudo quando passou a primeira fase. Ele investiu 1 ponto em força. Com um total de 2 pontos, ele planejou se vingar dos goblins. Mas ele estava muito exausto, então não conseguiu derrubar nenhum e morreu imediatamente. Ele acordou gritando novamente em seu quarto. Como isso o incomodava. Quinta rodada. A resistência aumentou em 1 ao trabalhar com uma espada. O resultado é a morte e o despertar. Sexta rodada. A força aumentou em 1 após 10 horas de treinamento. Agora ficou mais fácil lidar com 2 goblins. Mas Kang Hyun carecia fundamentalmente de força física e habilidades de combate, e ele não conseguia lidar com o resto. Na sétima rodada, ele simplesmente brandiu a espada. E ele começou a balançar até que o sistema mostrou que sua resistência estava aumentando em 1 devido ao fato de Kang Hyun estar tentando ir além de seus limites. O cara caiu no chão exausto. Uma janela de status se abriu na frente dele. Cerca básica criada. Ajuda a corrigir a postura e a distribuir a força ao brandir uma espada, permitindo golpear com mais eficácia. Esta é uma habilidade de esgrima usada por bandidos locais, mas é melhor do que nada. Parece que o sistema estava intimidando Kang Hyun, mas ele estava muito feliz. Ele fez isso. Hoje será o fim dos malditos bastardos verdes. Na segunda etapa do treinamento, existem 5 malditos goblins. 2 estão no início da fortaleza e 3 estão na segunda metade da floresta. Os 2 primeiros eram simples. Kang Hyun atacou inesperadamente o primeiro monstro com uma besta, e depois atacou o terceiro com uma espada. O problema eram os 3 restantes na floresta. Kang Hyun lidou com os 2 da mesma forma que fez com o primeiro, mas o último se tornou um verdadeiro teste. Kang Hyun lutou contra o Goblin com todas as suas forças. O Goblin atacou muito rápida e fortemente. Mas Kang Hyun viu seus ataques, e ele sentiu que seu corpo poderia reagir antes mesmo que o cara pensasse nisso. Ele habilmente se esquivou dos golpes do monstro. Este foi o efeito da esgrima básica que ele recebeu. Embora a descrição desse efeito irritasse muito Kang Hyun, ele atacou o Goblin com sua espada. A espada assobiou perto do pescoço do monstro, mas ele conseguiu se esquivar. Houve mais um problema. Kang Hyun já estava exausto e perdeu muita resistência enquanto lutava contra os 4 goblins. O monstro balançou seu machado de batalha, desviando o golpe de Kang Hyun. E ele nocauteou meu cara. A espada voou para trás e cravou no chão. Kang Hyun ficou na frente do Goblin completamente desarmado. O Goblin balançou o machado, mas o cara se recostou e evitou o golpe fatal. O monstro não tinha pressa em matar o inimigo. Ele brincou com ele como um gato com um rato. Mas Kang Hyun calculou perfeitamente os movimentos do inimigo. Eles eram óbvios para ele. Ele correu para sua espada. No caminho, ele pegou uma pedra e bateu com força no rosto do monstro verde. O Goblin rosnou, revelando dentes afiados. Ele ficou cego pelo golpe e agitou os braços aleatoriamente na esperança de pegar o homem. Kang Hyun rapidamente foi atrás de seu oponente e gritou para ele. Havia uma pedra na mão do cara. O monstro se virou e Kang Hyun bateu na cabeça dele com uma pedra. O sangue espirrou e o Goblin começou a cair de costas. Finalmente chegou a sua vez de morrer. Kang Hyun é o mais forte aqui. O sistema o parabenizou pela passagem da segunda etapa. Ele recebeu 5 status adicionais como recompensa. E agora ele pode escolher uma arma. Ele tem a habilidade de escudo desbloqueada e a habilidade básica de besta. Kang Hyun ficou muito feliz. Ele venceu. Ele agora tem o poder de um ser supremo. E todos os outros são mesquinhos. Na manhã seguinte, por ocasião da passagem da segunda etapa, Kang Hyun decidiu preparar o café da manhã. Durante o café da manhã ele ouviu um som estranho. Ashen saiu correndo de seu quarto com esse som. A janela de exibição indicava que o treinamento da Terra havia sido concluído, e Kang Hyun agora estava livre para usar o sistema fora do treinamento. Kang Hyun e sua irmã ficaram surpresos ao ler o texto e não sabiam o que era. A masmorra agora está ativada. Eles correram para a saída e arregalaram os olhos de surpresa. Uma porta apareceu bem na frente da casa deles, envolta em um brilho estranho. Isto é uma masmorra? Sietsema anunciou que as masmorras só podem ser usadas pelos despertos. Essas portas apareceram em muitas cidades ao redor do mundo. Despertado deve completar a masmorra dentro de um determinado tempo. Após a introdução das masmorras, o mundo tornou-se mais caótico. A princípio, Kang Hyun e suas irmãs decidiram não sair de casa. Eles analisaram e organizaram as informações. Kang Hyun descobriu que o treinamento ainda não havia terminado. Recentemente, aqueles que acabaram de completar 18 anos juntaram-se a ele. Ashen leu que a seção de comentários estava um caos.
As pessoas acham que é uma decisão precipitada chamar de espertos aqueles que foram treinados e mandá-los para limpar masmorras. Kang Hyun tentou abrir a janela de status sozinho. A janela se abriu, mas dizia que o treinamento ainda não estava concluído e ele não poderia fazê-lo à vontade. O cara aprendeu que são 8 etapas no treinamento. Quando tentou passar da segunda fase após 7 tentativas, outros já haviam concluído o treinamento. Não há realmente outra maneira senão passar por todas as etapas? Ele recorreu à irmã com um pedido para obter informações sobre a terceira etapa. A menina respondeu que não existe essa informação, muito pouco se fala sobre a segunda etapa. Kang Hyun não sabia se deveria lutar na terceira fase, mas agora ele está mais forte do que nunca, e não sofrerá uma derrota vergonhosa como antes. Ele enfrentará a terceira etapa com estilo e precisão. Chegou a noite, e chegou a terceira etapa do treinamento. Há um monstro correndo em direção a Kang Hyun agora. O cara tem certeza que vai matar esse desgraçado. Na terceira etapa, você precisa provar sua instabilidade e paciência, suportando qualquer situação. A condição de vitória é destruir o líder Gurkha. A condição para o fracasso é a morte. Conselho: se você esperar muito tempo, a oportunidade acabará aparecendo. Kang Hyun recebeu um traje camuflado que capturou a imaginação dos homens. O cara entendeu que a nova tarefa deveria ser algo como uma liquidação. Um monstro do qual Kang Hyun nunca ouviu falar, ele deve ser morto. Primeiro você precisa encontrá-lo nesta floresta escura. Para começar, ele decidiu verificar o que recebeu ao concluir a segunda etapa. Habilidades foram adicionadas: esgrima, besta, escudo, força aumentada para 10, agilidade para 11, resistência para 11. Kang Hyun não esperava que tudo fosse tão bom. Esta é a aparência da janela de status. As descrições das habilidades ainda eram irritantes. A habilidade básica da besta aconselhava que às vezes é melhor não entrar em uma briga, mas apenas atirar pelas costas como um covarde. Kang Hyun decidiu investir pontos extras em força e resistência. E me perguntei se valia a pena somar pontos à agilidade. Sitema perguntou se o cara queria verificar seu inventário. No inventário havia apenas uma espada, que o sistema chamava de desgastada. E Kang Hyun imediatamente o puxou para fora. Foi a coisa mais incrível que o cara tinha visto até agora. Já amanhece, a verificação está concluída. É hora de procurar esse Gorka. Carlos Haskok, o lendário atirador do Corpo de Fuzileiros Navais, que matou um general inimigo depois de rastejar 14 quilômetros durante vários dias, tornou-se o homem que Kang-ne mais respeitou daquele dia em diante. O próprio Kang Hyuk está engatinhando há mais de 10 horas, e quase rastejou até o local. Perto do assentamento, 2 guardas estão em alerta. Talvez seja melhor apenas romper pela força? Mas o cara duvidava que tivesse sucesso. A segurança parecia muito ameaçadora. A grama é espinhosa, todos os tipos de insetos rastejam nela. Um dos guardas estava se aproximando do local onde Kang Hyun estava escondido. Foi incrível. Mas ele não conseguiu encontrar outro lugar para mijar? O cara deve aguentar. O aviso dizia que ele deveria ser paciente e persistente. Mas para isso, Kang Hyuk decidiu que cortaria a cabeça do cara e pularia da emboscada. Como uma escavadeira, ele se chocou contra o guarda do assentamento e brandiu a espada. O soldado voou para trás, incapaz de suportar tal pressão. Kang Hyun ficou feliz por tê-lo matado. Mas não foi esse o caso. O guarda levantou-se. E com seu grito ele acordou todo o povoado. Pessoas com tochas nas mãos correram de todos os lados e Kang Hyun se viu cercado. O cara decidiu que já que estava na merda de qualquer maneira, pelo menos diria a frase que sempre sonhou em dizer. Ele gritou para toda a floresta: "Vamos, me ataquem, seus malditos bastardos!" O sistema relatou que uma habilidade foi criada, Rugido da Fúria do Leão. Tudo terminou tristemente, o herói foi morto. Na segunda rodada, Kang Hyun estava pronto para esse resultado e tirou conclusões. O rugido de raiva do leão reduziu a eficácia de combate dos inimigos. Despertou neles o medo e removeu todas as proibições morais daquele que usa o rugido de raiva. Depois de engatinhar por 10 horas no primeiro round, ele percebeu que os guerreiros Gurkhas saem para caçar durante o dia e voltam para a aldeia ao pôr do sol. Por outras palavras, apenas os rapazes permanecem entre os homens da aldeia de Dema, que são fáceis de lidar. Ele rapidamente foi até a casa do líder e deu de cara com ela. Agora ele matará rapidamente o líder e estará livre. O líder estava sentado no trono. Parecia que estava esperando por Kang Hyun. O líder estava cercado por um brilho lilás. Ele estendeu a mão. Esse brilho envolveu Kang Hyun e o sistema notificou que o cara estava sob a influência da habilidade de contenção mágica de baixo nível.
O corpo de Kang Hyun não se moveu. O cara ficou indignado. Que tipo de treino é esse, em que tem magia? Deve haver alguma maneira de contornar isso? Ele se lembrou do rugido da fúria do leão, e imediatamente o usou. Luzes azuis de poder passaram dele em direção ao líder. A magia se dissipou. Com a espada carregada acima de sua cabeça, Kang Hyun voou até o trono do líder e desferiu o golpe decisivo. Seu grande plano deu certo, e o sistema parabenizou o cara pela conclusão da terceira etapa. Ele recebeu regeneração física intermediária e o título temporário de inabalável, que foi concedido ao rebelde que completou a terceira etapa mais rápido. Kang Hyun ficou satisfeito por ter concluído a terceira etapa em apenas 2 dias. Em comparação, com a segunda etapa demorando 1 semana, isso é uma grande melhoria. Com sua altura, ele se perguntou se poderia ser um gênio. Nesse ritmo, ele conseguirá completar a 4ª etapa em apenas alguns minutos. Ele se imaginou com uma armadura brilhante, de pé sobre o cadáver de um monstro terrível. Foi o que ele pensou há 1 mês. 25 dias se passaram desde o envio de um esquadrão especial de despertos para limpar a masmorra. Foi anunciado que 40% das masmorras descobertas no país foram limpas. Enquanto isso, os despertos continuam a participar de expurgos. E em resposta a isso, o governo está considerando a questão do pagamento de bônus. Ashen estava preparando o café da manhã e ouvindo os gritos entusiasmados do irmão em seu quarto. Se isso continuar, os vizinhos farão uma reclamação. Ele foi atingido na cabeça por uma flecha? Um Kang Hyun, desgrenhado, saiu da sala e disse que havia matado todo mundo. A Chen o lembrou de como ele enlouqueceu e gritou que não conseguiria. Ela colocou a comida na mesa e olhou para o irmão. O que aconteceu em seu sonho? Por que ele está agindo assim desde manhã? Kang Hyun respondeu sombriamente que esse treinamento estava lhe dando nos nervos. A irmã notou que o rosto dele já parecia o rosto de um criminoso. Kang Hyun aconselhou-a a falar com ele de maneira mais educada. Ele é o irmão mais velho dela. Ela perguntou como foi a 4ª etapa e Kang Hyun respondeu que era algo como um projeto em grupo. Era preciso mostrar qualidades de liderança ou algo parecido. A missão era liderar o grupo para destruir o núcleo da masmorra. Era como um jogo de RPG. Os membros do grupo desempenharam as funções que lhes foram atribuídas. O grupo não tinha suprimentos suficientes para continuar a missão de forma imprudente. Apesar da forte oposição dos 2 casais, acabou por ser tomada a decisão de seguir em frente. Claro, Kang Hyun fez um ótimo trabalho no início. Ele aumentou o moral com Roar of Fury e ocupou a linha de frente com o poder de cura da regeneração corporal intermediária. Ashen perguntou se estava tudo em ordem, porque ele demorou 1 mês inteiro. Kang Hyun ficou sombrio. Os problemas começaram naquela noite. Os 2 idiotas deveriam se revezar no serviço, mas em vez disso, decidiram fugir juntos. Quando Kang Hyun os pegou, eles o mataram. Ele sabia disso desde o início, desde que decidiram fazer amor na masmorra sagrada. De qualquer forma, os mesmos personagens e situações semelhantes se repetiram em todos os episódios. E no final, Kang-ne encontrou uma saída com a ajuda de sua mente brilhante. A irmã olhou para o irmão incrédula. Ele disse que decidiu simplesmente matar todas as pragas irritantes e seguir em frente. No último episódio da 4ª etapa, começaram as desavenças no grupo. Alguns sugeriram avançar. Outros acreditavam que não valia a pena fazer isso com um suprimento limitado de alimentos. E se eles não conseguirem encontrar o núcleo? Há renda suficiente com pedras mágicas. Se eles morrerem, Kang Hyun será o responsável. Kang Hyun de repente ficou furioso. De agora em diante, todos seguirão suas instruções. Se resistirem, morrerão. E mesmo que reclamem, também morrerão. Um dos caras chamou Kang Hyun de louco, e então ele levou um soco na cara. Kang Hyun começou a bater nele e disse que disse a todos para ficarem calados e não reclamarem. Todos deveriam segui-lo porque ele conhece o caminho. Havia perigos ao longo do caminho. Esqueletos atacaram um grupo de pessoas. Mas Kang Hyun lidou com todos. O grupo ficou chocado. Ele realmente eliminou todos os rebatedores. Eles ficaram no meio do corredor sozinhos. Um núcleo estava queimando no meio entre os pilares. Kang Hyun decidiu simplesmente destruir o pilar. Ele balançou a espada e os pilares se espalharam. O sistema parabenizou o cara pela conclusão da 4ª etapa. Como recompensa, recebeu a técnica: um golpe, 2 metades e um anel de mente forte. Considerando os resultados, o aumento na 4ª etapa não foi ruim. As estatísticas de habilidade cresceram exponencialmente, sem mencionar os muitos itens que os monstros derrubaram. Entre eles, Kang Hyun ainda não sabia o propósito da pedra mágica.
Mas se você estocar tudo, poderá eventualmente encontrar um uso para isso. A habilidade One Hit, Two Halves e Ring of Strong Mind também foram muito bons. Mas o mais importante foi que Kang Hyun se tornou bastante forte na realidade. Parecia-lhe que a musculação havia se tornado menos eficaz e era hora de ir para a academia. Nesse momento, uma notificação de emergência chegou ao telefone do cara. O Departamento de Segurança Interna relatou a abertura de uma masmorra em sua área. Os moradores foram orientados a tomar cuidado e a ficar em casa. Gritos de socorro podiam ser ouvidos na rua. Os goblins explodiram e mataram todos que cruzaram seu caminho. Se a masmorra não for limpa, seus portões serão abertos. Kang Hyun lembrou-se de repente que sua irmã tinha ido trabalhar e agora estava em perigo. Ele precisava encontrar algum tipo de arma e correu para a cozinha. Não havia nem uma espada simples na casa. Mas então seu olhar caiu sobre a faca que estava na pia. Armado com uma faca, ele correu para a rua onde os goblins estavam furiosos. Eles notaram o cara. Como esperado, Kang Hyun ainda não conseguiu usar as habilidades, mas ele atraiu a atenção dos monstros. Eles correram para o cara, fazendo sons incoerentes. Não havia garantia de que os goblins estariam no mesmo nível do treinamento, mas Kang Hyun já sabia o nível deles pelos movimentos. Ele começou a lutar contra os monstros com uma faca, e fez isso com sucesso. Os goblins, sangrando, caíram no asfalto. Kang Hyun decidiu que faria bom uso de sua faca. No escritório onde Achen trabalhava, os funcionários barricaram a porta, atrás da qual se ouvia o rugido dos monstros. As pessoas estavam assustadas e esperando por ajuda. Havia uma espécie de alvoroço atrás da porta. A porta tremia. As pessoas não sabiam o que os esperava. De repente, a barricada quebrou e a porta cedeu e voou para fora. Parado na soleira estava Kang Hyun, que disse que não queria arrombar a porta. Ele gritou para a irmã que o irmão mais velho dela tinha vindo para salvá-la. Os funcionários da garota não conseguiam recuperar o juízo. Quem é esse cara terrível? Achen congelou de surpresa. O chefe do escritório gritou que o cara quebrou a barricada. E o que fazer agora? Monstros vão destruir todo mundo. Kang Hyun riu, envergonhado. Ele pede desculpas, não havia como controlar o poder. Mas as pessoas não precisam mais se preocupar. Todo o corredor estava cheio de cadáveres de monstros. Kang Hyun sugeriu que os funcionários do escritório se armassem pegando as armas dos goblins mortos. Ele está confiante de que, se ninguém entrar em pânico, eles poderão derrotar todos. E ele se preparou para sair. No caminho para cá, ele viu que havia mais goblins e decidiu dar uma olhada nos andares superiores do prédio. Você precisa fazer isso para dormir em paz hoje. No final do dia, todos permaneceram no escritório. Achen lavou e enfaixou as feridas do irmão. Se ele é tão durão, então por que foi espancado daquele jeito? O irmão respondeu que ainda não havia aprendido a fugir. Sua capacidade de recuperação é incrível, e ele pode resistir à maioria dos ataques, mas ele não pode usar suas habilidades. Sua irmã o aconselhou a ter cuidado. Se ele não puder usar as habilidades, não será capaz de ressuscitar. Sua decisão de lidar com os monstros de todo o prédio foi excessiva. Sim, foi legal até ele levar uma surra tão forte. A noite caiu, e começou a quinta etapa do treinamento. Kang Hyun ficou na floresta e leu as condições. Para provar sua sabedoria, capaz de superar quaisquer dificuldades, ele estava cercado por garotas que tentavam descobrir qual delas era uma súcubo. As condições do palco eram derrotar uma súcubo disfarçada de humano. Aqueles que reconheceram a essência do monstro serão as primeiras vítimas. Kang Hyun pensou sobre isso. Uma súcubo não é um demônio dos sonhos. Uma criatura que aparece em sonho e suga a força vital de uma pessoa. Eles são conhecidos por serem muito bonitos. Mas todas as mulheres aqui são lindas. E todo mundo sabe da existência de uma súcubo. Nesse momento, uma garota charmosa se aproximou do rapaz e perguntou o que ele achava de tudo isso. Ele respondeu alegremente que ainda não tinha ideias. O toque de uma mente forte resistiu aos encantos da garota. Este anel deu imunidade a todos os efeitos da magia mental. O grupo montou acampamento e acendeu uma fogueira. Kang Hyun sentou-se perto do fogo e pensou. A primeira etapa é o Circo Inferno. A segunda etapa é uma batalha de uma semana com goblins. Na terceira etapa, depois de engatinhar por 10 horas, ele foi irritado por um guerreiro. Na quarta etapa, um projeto infernal de um mês o aguardava. Mas agora ele pode desfrutar de coisas interessantes. Ele lembrou que precisava controlar a expressão facial para não se tornar vítima do monstro. O cara cobriu o rosto com a mão. Se ela perceber que ele adivinhou, ele estará acabado. Uma súcubo pode se disfarçar de humano. É uma criatura poderosa. Você não pode agir precipitadamente. Como um homem pode cair sob a influência de uma súcubo, ele precisa de uma mulher para ajudá-lo.
Ele decidiu ir para a cama e pensar em tudo amanhã. Abriu os olhos e reconheceu o teto do escritório de Ashen. Não esperando por isso, ele deu um pulo com um grito selvagem. As pessoas lhe disseram que estavam prestes a acordá-lo quando o exército finalmente chegou. Kang Hyun estava fora de si de raiva. A súcubo percebeu que ele a reconheceu e o matou durante o sono. Veículos pesados do exército circulavam pelas ruas. Soldados fortemente armados pularam no chão. E eles começaram a atirar nos monstros. Kang Hyun assistiu isso da janela do escritório. O exército realmente chegou. Agora o povo está seguro. Como esperado, os monstros não podem fazer nada contra as armas dos militares. Mas Kang Hyun sentiu que este não era o fim. Constantemente lhe parecia que havia um grande perigo pela frente. Os soldados continuaram a matar monstros, mas não eram menos. Um dos goblins caminhou em direção às pessoas apesar do fogo pesado. Ele balançou e matou um soldado em seu caminho. Este goblin ainda estava andando, e seu rugido enchia meus ouvidos. Os soldados tentaram ligar o carro e recuar, mas o goblin atacou saltando, balançando sua lança. As pessoas morreram instantaneamente. Os carros restantes não tiveram tempo de frear, e colidiram uns com os outros. Kang Hyun observou pela janela o pânico começar entre os militares. Ninguém sabia o que fazer agora. O monstro pulou para trás e começou a lidar com as pessoas. Então o monstro levantou a cabeça e olhou diretamente para o cara. O sistema relatou que este monstro é um hobgoblin. Os soldados foram informados por rádio que o terceiro destacamento havia sido atingido. O cabo Yoon Jae-hun enviou um sinal de socorro. Neste momento, ele viu um monstro que já estava prestes a jantar com eles. Ele perguntou ao operador de rádio o que aconteceu com os reforços. O operador de rádio respondeu que havia enviado um civil capaz. O cabo teve dificuldade em compreender a notícia, e ele decidiu que tinha enlouquecido. Neste momento, o Goblin atacou o veículo militar. O soldado abriu fogo contra o monstro, mas o Golem parecia invulnerável a tiros. Ele balançou sua alabarda, mas ele não teve tempo de atacar. Uma laje de pedra voou na cara do Goblin. Ele voou vários metros para trás e caiu no chão. Enquanto o cabo Jong avaliava a situação, Kang Hyun entrou no carro e perguntou se estava tudo bem. Ele entende que não é fácil para os soldados em tal situação. O cara não parecia muito atraente. O cabo decidiu que havia um novo monstro à sua frente e apontou a arma para ele. Kang Hyun gritou para ele não atirar. Ele é um homem, não está claro? O cabo achou que o voluntário certamente parecia forte, e ele pediu desculpas ao cara por seu comportamento. Ele não era ele mesmo. Ele simplesmente escapou da morte. Ele agradece ao cara pela ajuda. Kang Hyun não o ouvia mais. Ele olhou para o monstro que já estava se levantando. Isso está acontecendo novamente. O bastardo está claramente olhando nos olhos de Kang Hyun. Se o exército fosse destruído, esses monstros chegariam ao escritório onde Eichen trabalhava. Kang Hyun gritou para o cabo não atirar e, armado com uma faca, correu para lidar com o monstro. Ele perguntou ao cabo se eles tinham gás lacrimogênio. O cabo respondeu que quase todas as armas operacionais estavam carregadas. Kang Hyun pediu para lhe dar um. O cabo ficou muito surpreso. Kang Hyun não teve tempo de explicar sua decisão. O cabo apenas o aconselhou a levar máscara de gás. Enquanto corria, Kang Hyun gritou para Karpal para se certificar de que não haveria tiros em Kang Hyun. Se os militares fizerem algo errado, estará tudo acabado para eles. Há quem olhou pela janela o que estava acontecendo e ouviu a ordem do cabo para que todos colocassem máscaras de gás e ficassem em alerta. Atire apenas em monstros que se aproximam e nunca vire a arma para o centro da rua. Kang Hyun estava se aproximando do Goblin. Ele o odiava e todos os outros monstros. O Goblin rosnou ameaçadoramente. Um dos soldados jogou uma bomba de gás lacrimogênio no monstro. O monstro tossiu. Lágrimas escorreram de seus olhos e ele não viu nada nas nuvens de gás. Kang Hyun cobriu o rosto com a manga da jaqueta e, apertando a faca, aproximou-se do inimigo. Mesmo sendo um Goblin, mesmo sendo um Hobgoblin, sua fraqueza era clara para o cara. Ele desvia as balas, mas é a primeira vez que o monstro sente dor. Embora a tolerância do Hobgoblin à dor seja bastante alta, a de Kang Hyun é ainda maior. O cara correu para atacar o monstro. Primeiro precisamos confiscar as armas dele. A alabarda do Goblin saltou de sua mão, incapaz de resistir ao golpe da lâmina de Kang Hyun. O cara então atacou o Goblin e foi cercado por um brilho de poder. O cabo Shon olhou para a luta e pensou que um desperto estava lutando contra um monstro. Uma voz surpresa veio de trás dele. O homem que apareceu no carro disse surpreso que acreditava ter sido enviado sozinho para ajudar os militares. Kang Hyun continuou a lutar com o Goblin e foi jogado para trás pelo golpe. Ele esperava não ser capaz de causar muitos danos ao monstro, mas não foi capaz de prejudicá-lo.
Se isso continuar, a resistência de Kang Hyun só diminuirá. O cara entendeu que a única coisa que podia fazer agora era cortar o monstro. Neste momento, um clarão de chamas cercou o Goblin, e alguém começou a acertá-lo com golpes fortes. Foi o Desperto quem foi enviado para ajudar quem entrou na batalha. Em poucos momentos, ele feriu gravemente o monstro com sua espada. Mas o mais Desperto teve a sensação de estar acertando uma pedra com uma espada e não o corpo de um Goblin. Ele determinou que o Hobgoblin era apenas um chefe de masmorra de rank F, mas sua defesa é anormalmente forte. Kang Hyun correu para ajudar o Desperto. Esta criatura tem pontos fracos? A luta continuou. A resistência de Kang Hyun estava diminuindo, e sua força física não era tão boa. Mesmo que o Goblin tenha sido ferido, o dano causado a ele foi muito pequeno. A espada e a faca do povo não conseguiram acabar com ele. Eles precisavam de armas. O olhar de Kang Hyun pousou na alabarda jogada fora pelo Golem. O Desperto gritou para o cara que ele não tinha forças para desferir o golpe decisivo. Ele pediu-lhe para atacar a área vital do monstro enquanto o Desperto o segurava. Kang Hyun se perguntou onde estão os pontos fracos vitais desse bastardo. Atrás do joelho. A pele é mais fina ali. Em desespero, ele atacou com sua alabarda onde quer que ela atingisse. O sangue espirrou, o Goblin perdeu sua aparência ameaçadora e seus olhos se arregalaram. O Desperto também ficou paralisado de surpresa quando viu como o formidável inimigo se agachou. A alabarda cravou direto nas costas do monstro. Kang Hyun também não esperava tal efeito e pediu desculpas. Por alguma razão, ele sentiu pena do Goblin. Naquele momento, quando uma sensação desagradável percorreu o cabo da alabarda, uma questão filosófica passou pela cabeça de Kang Hyun. O ânus é um ponto vital? O cara duvidou que este fosse o lugar mais vital, cuja derrota poderia levar à morte imediata. A decisão foi tomada em um instante, e o corpo de Kang Hyun já estava realizando o próximo movimento. Ele ergueu o Goblin empalado na ponta para cima, e com força ele o derrubou no chão. Um monstro também não pode ser feito de pedra por dentro. A espuma começou a escorrer da boca do monstro derrotado. Ele não conseguia se levantar. E Kang Hyun não parava de bater nele. O sangue do monstro foi derramado. O cara finalmente encontrou seu ponto fraco. Enquanto ele lidava com o monstro, o Desperto ficou imóvel e olhou surpreso para o que estava acontecendo. De onde veio um lutador tão experiente? Ele não está registrado? Quão forte ele é? Kang Hyun não suspeitou que havia causado uma forte impressão no Desperto. Perto do monstro morto, ele descobriu um objeto estranho. O sistema informou que não forneceria informações sobre o assunto, porque Kang Hyun ainda não havia concluído seus estudos. O cara amaldiçoou mentalmente o treinamento, mas decidiu abordar o assunto por precaução. Pode ser útil. Um Desperto se aproximou dele e disse algo. Kang Hyun lembrou que os itens encontrados nos monstros deveriam ser compartilhados com os parceiros, mas esse cara apareceu apenas no meio da batalha. E Kang Hyun lidou com o Goblin quase sozinho. Então ele foi para o inferno. Ele jogou a alabarda do Goblin para o acordado e, gritando que tinha assuntos urgentes e que o cara poderia ficar com a arma, ele fugiu. Kang Hyun estava de ótimo humor. O Desperto ficou sem palavras com o desaparecimento tão rápido do cara. A fumaça do gás lacrimogênio se dissipou, o homem acordado tirou a máscara de gás e se perguntou quem seria esse homem. Poucas horas depois de derrotar o Hobgoblin, ao cair da noite, a situação pareceu se acalmar um pouco. Kang Hyun e sua irmã caminharam por ruas que pareciam ruínas de um filme catástrofe, e eles só puderam voltar para casa depois que escureceu. Quando Kang Hyun fugiu, ele esqueceu de fechar a porta e agora o apartamento deles estava destruído. A irmã percebeu que seu irmão nunca cresceu. Ele ainda era um idiota. Os dois se limparam e sentaram-se para jantar. Há quem estava navegando nas redes sociais, e de repente soltou um grito alto. Então ela mostrou ao irmão o vídeo em seu telefone. Na tela, ele lidou com o duende. Kang Hyun não conseguia acreditar no que via. Aparentemente, alguém gravou um vídeo das janelas do prédio. Os comentários deixaram Kang Hyun feliz. Alguns realmente não acreditaram que fosse real, e tudo o que foi mostrado era computação gráfica. Mas principalmente o público admirou a coragem do herói. É verdade que alguns notaram que ele tem um rosto de vilão. Kang Hyun foi para seu quarto e foi para a cama. Ele se lembrou da cena da luta com o Hobgoblin. O cara que veio em seu auxílio foi muito legal. Eu me pergunto por quantas etapas ele passou. O próprio Kang Hyun deveria ser eliminado na segunda fase, mas não faz sentido pensar nisso agora. Ele vai passar por todas as 8 etapas e se tornar o mais forte. A súcubo de ontem estava muito linda. Apesar de ela tê-lo matado, ele quer reencontrá-la. Ele novamente se viu na clareira com os olhos fechados. Ele estava ansioso para conhecer o lindo monstro.
Mas a realidade era muito diferente do sonho. O rosto de um Goblin apareceu na frente de Kang Hyun. O cara quase teve um ataque cardíaco com essa visão. E então ele nocauteou o Goblin. Que diabos? De onde são os Goblins? A janela do sistema fornecia informações de que as condições para a passagem eram escapar de uma horda de Goblins das cavernas e limpar a masmorra. E ela deu um conselho. Os Golins das cavernas têm visão deficiente, mas audição excelente. Precisamos encontrar uma maneira de distraí-los. Enquanto Kang Hyun lia todas as condições, ele já estava cercado por monstros, mas ele estava interessado em saber por que as condições para passar de fase haviam mudado. Não era isso que ele esperava quando adormeceu, porque tudo mudou. Na manhã seguinte, o que acordou, que já havíamos conhecido, espancou o pessoal do escritório. Ele perguntou como alguém que nem sequer participou do treinamento poderia ser mais forte do que usuários de habilidades. Estágio de treinamento 5. Terceira rodada. As condições para passar são derrotar um monstro duplo que se esconde entre as pessoas e as come todas as noites. Dica: paladinos e magos podem usar uma habilidade única uma vez por dia. Kang Hyun estava no meio de um grupo de pessoas e leu uma mensagem na janela do sistema que se abriu. O resto discutiu as condições de passagem. Não foi como encontrar uma súcubo no primeiro round. De repente, Kang Hyun percebeu: este é um jogo da máfia. Você precisa usar a sabedoria para superar isso. Ele usou Furious Roar e ordenou que todos se reunissem. A partir de agora, quem se move passa a ser culpado. Porém, ele esqueceu que no jogo da máfia, geralmente os mais tagarelas morrem primeiro. Ele acordou novamente em sua cama. Se você pensar bem, ele nunca venceu na máfia e foi um dos primeiros a desistir. Mas ele não esperava isso. Ele sentiu fome e decidiu ir para a cozinha. Ele nunca pensou que repetiria o mesmo fracasso por 1 mês e meio. O irreconhecível Kang Hyun ficou na frente de sua irmã e ficou feliz por seu irmão mais velho ter renascido tão habilmente. Terno, óculos, livro nas mãos. Ele está irreconhecível. Ashen já estava distorcido ao ver seu irmão. O cara disse que tentou mudar a aparência para mudar internamente. A irmã não gostou dos esforços do irmão. Ela sinceramente pediu-lhe que não se envolvesse em bobagens. E ele ficou chateado. Kang Hyun achou que esse era o disfarce perfeito. A irmã suspirou impotente. A ideia de que os óculos deixam um cara mais inteligente é ridícula. Ele segura o livro de cabeça para baixo e o traje é pequeno demais para ele. Fantasia. Onde ele conseguiu isso? Eles não têm dinheiro de qualquer maneira. Por que ela precisa de um irmão assim? Prefiro gastar o dinheiro em comida. Ela definitivamente ficará louca com ele. Kang Hyun gritou que 53 dias já haviam se passado. Ele morreu tantas vezes naquele maldito 5º estágio. Ele deve fazer alguma coisa. As condições da tarefa são vencer com a ajuda da sabedoria. E o cenário muda a cada vez. Mesmo as pessoas mais inteligentes não conseguem resolver este problema. Minha irmã prefere transplantar o cérebro de outra pessoa para esse idiota do que esperar que ele fique esperto. A 5ª etapa do treinamento continuou, e Kang Hyun se viu em uma masmorra. Ele olhou tristemente pela janela do sistema. Que tipo de porcaria ela preparou desta vez? Mas a tarefa o inspirou, e uma ideia lhe veio à mente. As condições para passar são limpar completamente a masmorra da incubadora de tarântulas. Encontre os pontos fracos da tarântula cuspidora e desenvolva uma estratégia apropriada. A tarântula estava por perto e estava prestes a cuspir no convidado indesejado. As condições eram simples e compreensíveis, e o cara correu para atacar. Finalmente ele encontrou uma solução para o problema. Neste momento a tarântula cuspiu. Muco pegajoso envolveu o corpo de Kang Hyun. Ele não leu os termos com atenção e esqueceu que esta aranha cospe. Sua mão ficou preta. O cara pensou com horror que a aranha também era venenosa. Isso já era demais. Agarrando a espada com a mão boa, ele começou a balançá-la em todas as direções, tentando acertar o monstro. Ele se abaixou sob a barriga do monstro, e ele o feriu com uma espada. A espada estava manchada com o sangue do monstro. O sistema deu uma dica de que a pista para os pontos fracos da tarântula estava escondida na incubadora. No final, Kang Hyun decidiu avançar com força bruta. Fraquezas, dicas. Não importa, o principal é matar. Em vez de procurar a chave, ele arrombará a porta. O monstro foi derrotado. O sistema o parabenizou pela conclusão da 5ª etapa. Sua recompensa será a força de um gigante. Ela fortalece os músculos com poderes mágicos. Kang Hyun pensava que apenas aqueles com corpos ruins precisavam de cérebro. Em uma das escolas de Seul, Kwon Min-soo não prestou atenção às piadas de seus colegas. Ele já estava exausto depois desse maldito treinamento. Ele havia completado 18 anos recentemente.
E seus camaradas mais jovens estavam interessados em saber como ele passou pela primeira fase. O cara respondeu que os boatos eram verdadeiros. O palco estava péssimo. Mas a parte mais difícil ainda está por vir. Nas redes sociais, dizem que só passar da quarta etapa permite entrar no 1% do topo, e não há nenhuma informação sobre a quinta etapa. Eles provavelmente estão trapaceando nas informações. Surgiram novos rumores de que alguém que passou ontem da sétima etapa vai para a oitava. Os meninos leram. O tema da quarta etapa é liderança. Conquiste todos os membros do partido com força. Na quinta etapa, a sabedoria é importante. Mas os músculos são a forma mais elevada de sabedoria. Você precisa aumentar sua força. No sexto estágio, vilania, você deve destruir inimigos e aliados no sétimo estágio. Devoção. Você só pode destruir inimigos. Quem escreve essas dicas? O autor das mensagens foi ridicularizado nos comentários. Ele está mentindo o tempo todo. É um perdedor que não passou de uma única fase. Kang Hyun quase enlouqueceu de raiva. Ele faz de tudo para compartilhar suas experiências com as pessoas, mas elas zombam dele. Ele reclamou com a irmã que havia revelado sua estratégia de aprendizado, mas elas não acreditaram nele. Minha irmã está cansada de seus gritos. Mas Kang Hyun garantiu a ela que quando passasse do oitavo estágio, ele se tornaria o terceiro graduado a estudar na Coreia. Subirá ao mesmo nível que Han Sa-young, o líder da guilda Dangun, ou Choi Dong-woo, o presidente da Ability User Alliance. Sestar perguntou como ele poderia se comparar a gênios que passaram por tudo de uma vez. Ele passou muito tempo nisso. Seu irmão a lembrou de que passou da sexta e sétima etapas na primeira tentativa. A recompensa para o sexto estágio foi a arma espada longa de Bilan, que deu habilidades ao Berserker. E para o sétimo, a armadura de Ronald, que poderia se reparar. Se você completar a oitava etapa, todas as recompensas poderão ser usadas na realidade por meio do inventário. E Kang Hyun também queria verificar o item que caiu do Hobgoblin. Na oitava etapa, o sistema fez uma pergunta inesperada ao cara. Quais são suas crenças? Ele ficou descalço em um espaço vazio, com apenas a vitrine à sua frente. Antes que ele tivesse tempo de responder à pergunta que o intrigava, as paredes do espaço começaram a rachar. O chão embaixo também estava coberto de rachaduras. E com um grito, Kang Hyun voou para o abismo escuro. O voo parou de repente. Kang Hyun estava na rua de uma cidade lotada. Ele estava tentando descobrir onde estava, quando de repente uma garota andando em sua direção, ela se aproximou dele e passou por ele, sem sequer bloquear nada em seu caminho. Kang Hyun se perguntou, ele agora está sem forma como um fantasma? A cidade apareceu em treinamento pela primeira vez. Parem pensava que, afinal, esta era uma cidade terrena. Moradores da cidade caminharam em sua direção. À primeira vista pareciam normais. Mas quando se aproximaram do cara, ficou claro que não eram pessoas. Os habitantes desta cidade eram mais parecidos com lagartos. A vida na cidade continuou normalmente. Os trabalhadores de escritório bebiam café, as mães levavam os filhos à escola. Kang Hyun notou um alienígena olhando atentamente para o cara. Kang Hyun suspeitou que pudesse vê-lo. Ele parecia tão atordoado, mas depois de um segundo, Kang Hyun percebeu que a atenção do transeunte não estava focada nele. Do buraco que se abriu atrás de Kang Hyun, monstros surgiram na rua. Moradores da cidade correram gritando. Uma rua tranquila se transformou em um pesadelo. Monstros capturaram e mataram pessoas. Entre os monstros estavam aqueles que Kang Hyun já havia encontrado, mas também havia aqueles que ele tinha visto pela primeira vez. Este foi um nível completamente diferente comparado ao que ele experimentou nas masmorras. Esses monstros pareciam uma cena do apocalipse. O sistema lembrou que faltavam pouco mais de 4 anos até a plena conexão com a dimensão Haken. Kang Hyun percebeu como seria a Terra após esta conjunção. Ele estava parado na rua com a cabeça baixa, quando de repente uma sombra caiu no chão. Ele levantou a cabeça e viu um enorme monstro que se elevava sobre os arranha-céus e obscurecia o céu. O gigante se inclinou e estendeu a mão. Kang Hyun viu dedos enormes acima dele e se cobriu com as mãos. Naquele momento, quando tudo parecia acabado, ele foi transportado para o espaço vazio. Alguém lhe fez uma pergunta. O que ele sentiu? Kang Hyun estava flutuando no espaço entre as estrelas, e em frente a ele, uma figura sombria se formava a partir da luz. O cara perguntou se Deus estava falando com ele ou algo parecido. A figura respondeu que ele não era um Deus, mas sim um administrador dimensional. Kang Hyun tentou compreender a informação e congelou. O administrador disse que nesta fase Kang Hyun terá uma conversa pessoal com ele, e o cara poderá perguntar sobre qualquer coisa que lhe interesse. O administrador, por sua vez,
Fará perguntas a Kang Hyun. O cara imediatamente perguntou o que ele acabou de ver e a Terra será a mesma daqui a 5 anos? O administrador respondeu que depende do que as pessoas farão a seguir. Kang Hyun objetou indignado. Se um ser tão poderoso está na frente dele, então por que ele mesmo não interrompe essa situação? O administrador não é um guardião. Sua tarefa não é proteger, mas manter o equilíbrio. O melhor que ele pode fazer é dar às pessoas uma janela de status e treinamento. Foi a vez do administrador fazer perguntas e ele perguntou a Kang Hyun quais crenças o guiavam e por que ele sobreviveu até agora. O cara não entendia por que questões tão profundas. Após observar as pessoas após esse evento, o administrador ficou curioso. Todos os seres inteligentes são interessantes, mas especialmente as pessoas. Kang Hyun ficou furioso com isso. Esse maldito administrador era um péssimo observador. Ninguém perto de Kang Hyun vive pensando nessas bobagens. As pessoas estão apenas lutando para serem um pouco mais felizes desde o nascimento. Eles apenas sobrevivem dia após dia. A próxima pergunta era se Kang Hyun tinha algo que queria proteger. O cara respondeu que tinha que proteger sua família. Ele já pensou em se tornar um herói? O cara respondeu que depois de várias mortes, ele entendeu seu lugar no mundo. Um trabalho tão legal, mas exaustivo. Tornar-se um herói não é para ele. Com base nas observações do administrador, os heróis definitivamente têm um talento natural. Kang Hyun não tem isso. O cara decidiu que ia dar um soco na cara do administrador, mas ele estendeu as mãos tecidas de luz para ele e declarou que era fã de Kang Hyun. Ele ficou muito feliz ao ver o cara treinar. A alegria de vê-lo ensinar? Esse cara é um sádico? Kang Hyun perguntou de repente. No 5º estágio, onde a condição para passar é a sabedoria, a tarefa deveria mudar sempre? A figura do administrador começou a derreter. Ele disse que ficou muito satisfeito em conversar com Kang Hyun, que desapareceu. O sistema parabenizou o cara pela conclusão da 8ª etapa. Das profundezas do espaço, vieram as palavras de que aprender é apenas o começo. Novos desafios aguardam o cara, e quer Kang Hyun queira ou não, o administrador acredita que o cara se tornará um herói que salvará o mundo. Kang Hyun praguejou e exigiu que seu interlocutor não fosse embora. Ele percebeu que o administrador fez de tudo para garantir que Kang Hyun passasse no 5º estágio. Esse filho da puta desapareceu completamente. Kang Hyun só conseguiu xingar impotente. O sistema informou que Kang Hyun se tornou a 62ª pessoa a concluir o treinamento e recebeu o título de graduado em treinamento. Kang Hyun acordou com uma mordaça na boca. Limpando a garganta, ele tirou a meia da boca. A irmã disse-lhe calmamente que ele a tinha incomodado, e a todos os vizinhos com os seus gritos, e ela fechou-lhe a boca. A julgar pela expressão no rosto de seu irmão, ele falhou novamente na fase. Eu me pergunto quanto tempo ele levará para concluí-lo. Kang Hyun abriu a janela do sistema na frente de Aichen, e se gabou de ser agora o mais capaz. Ele passou por tudo. Minha irmã não ficou muito impressionada. Ela aconselhou o irmão dele a ir ganhar algum dinheiro, e o convidou para tomar café da manhã. Depois do café da manhã, a irmã foi trabalhar e o irmão sentou-se no sofá e abriu a janela do sistema. Além do título, todos os outros efeitos aplicam-se apenas 50%. Ele aplicou seu título de pós-graduação e pegou a caixa ao lado dele. Ele estava esperando por esse momento há muito tempo. Agora ele pode revelar a essência do item misterioso que recebeu após derrotar o Hobgoblin. Magic Explosion é um livro de habilidades que permite que você aprenda a habilidade Magic Explosion. Habilidade. Atira uma esfera mágica com força explosiva. O livro de habilidades e habilidades caiu em suas mãos. Depois de 4 meses gritando abertamente, Kang Hyun finalmente dominou a arte do grito silencioso. Mas isso não diminuiu a sua alegria. Uma aquisição inestimável. Claro, ele quer aprender a habilidade Explosão Mágica. O livro brilhou com uma luz forte, e a habilidade foi obtida. Agora que o saque foi resolvido, Kang Hyun deveria solicitar admissão na escola de treinamento desperto. An-min, um funcionário público recém-nomeado. Seu primeiro emprego é a escola de treinamento desperta, onde quem conclui o treinamento deve receber um certificado. O sistema educacional desperto na Coreia está se desenvolvendo rapidamente e se tornando um dos melhores do mundo. Acreditamos que isso aconteceu porque já existia um sistema semelhante. Eles podem ser recém-chegados, mas já são futuros heróis. Observá-los iniciar sua jornada é incrivelmente gratificante. Isso é o que An-min pensou há poucas horas. Agora ela estava sentada à mesa e não conseguia levantar a cabeça dos problemas que se abateram sobre ela.
Na frente dela estava um bandido sombrio, que mostrou sua identidade. A garota olhou para a identidade e começou a chorar. Kang Hyun ficou surpreso. O que aconteceu? Entre soluços, An Mien perguntou por que todos estavam fazendo isso com ela. Os olhos de Kang Hyun se arregalaram. Ele tentou acalmar a garota e perguntou qual era o problema dela. As pessoas na fila começaram a prestar atenção neles. Disseram em desaprovação que ele fez a funcionária chorar e a ofendeu. Kang Hyun realmente não entendeu o que fez de errado. O instrutor Kim Yi-hyun passou pela fila e viu que o processo de inscrição estava lento e decidiu descobrir o que havia de errado. Quando ele viu Kang Hyun, ele congelou no lugar. Kang Hyun Todd olhou para o instrutor. Ele parecia familiar para ele. Kim Yi-hyun foi até a mesa e pegou a identidade de Kang Hyun. Na foto, o cara parecia completamente diferente do que na vida real. Kang Hyun jurou que sua aparência mudou por causa da habilidade. O instrutor olhou surpreso para o cara. Kang Hyun indicou que completou o treinamento até o 5º estágio. O cara minimizou para não chamar a atenção. O instrutor chamou a atenção para o nível de Kang Hyun. 10º. Ele perguntou se o requerente havia realizado uma invasão ilegal na masmorra. Kang Hyun reduziu o nível pela metade, mas ainda estava muito alto. Ele admitiu que entrou na masmorra antes que a lei fosse aprovada. Então Kim Yi-hyun perguntou o que o candidato quis dizer quando escreveu que sua habilidade única é a força masculina. Kang Hyun explicou que essa habilidade duplica temporariamente sua força. Kim Yi-hyun fez a última pergunta. Na 3ª etapa, os despertos recebem uma habilidade. Na 4ª, um acessório. Na 5ª, outra habilidade. Ele precisa ver todos esses prêmios. O meticuloso instrutor irritou Kang Hyun, mas mesmo assim o cara mostrou-lhe um punho enorme e disse que essa era uma habilidade do 3º estágio. Então ele mordeu a mão até sangrar. E ele mostrou a habilidade de autocura e regeneração rápida. Ele recebeu o anel mental no 4º estágio. Kang Hyun lembrou que transformou a força do gigante na força do humano como sua habilidade única. Além disso, ele tinha a habilidade de incutir medo em seus inimigos gritando. Ele pode usá-lo aqui. Kim Yi-hyun não se importou. E Kang Hyun se preparou para gritar, mas então havia um cara na fila que estava olhando para ele. De repente ele reconheceu o cara, e lembrou que o Goblin Slayer que ele tinha visto em vídeos nas redes sociais estava parado na frente deles. De repente, um grito terrível foi ouvido, e todas as pessoas taparam os ouvidos e começaram a fugir em pânico. Kang Hyun ficou em silêncio, e perguntou ao instrutor se ele estava feliz. Kim Yi-hyun convidou o Sr. Kang Hyun para ir ao 2º andar do prédio vizinho de Hongmu. O cara que reconheceu Kang Hyun assistiu à conversa. Ele cuidou de Kang Hyun quando ele saiu e sorriu estranhamente. Então, Kang Hyun quase foi rejeitado na escola porque não se parecia com sua foto de identificação. Mas depois que ele atraiu a atenção de todos com seu rugido, ele foi aceito e começou a treinar. Os alunos o reconheceram e discutiram como ele gritou alto para a mulher que ela havia desmaiado. Kang Hyun viu que os alunos não gostavam dele. Ele sentou-se tristemente na plateia sozinho. Não muito longe dele, estava sentado o mesmo cara que reconheceu Kang Hyun como o matador de goblins. O público incluiu dirigentes escolares e professores. Kim Yi-hyun se apresentou e disse que conduziria o treinamento na filial de Seongnam, da Escola de Treinamento Desperto. O treinamento consistirá em 10 dias de treinamento prático pela manhã e à tarde. Alimentação e acomodação serão fornecidas aos alunos. Se não houver maiores problemas, todos poderão concluir o curso e receber um certificado. Todo mundo sabe que já se passaram 6 meses, desde que o mundo mudou. Todos os dias há novas informações sobre masmorras e monstros. Portanto, as táticas e estratégias também estão em constante evolução. Em outras palavras, o que os alunos estão aprendendo agora não é exatamente a coisa certa a fazer. As informações podem se tornar irrelevantes ou inúteis. Portanto, na escola, os alunos aprenderão apenas o necessário para sua sobrevivência. Isso concluiu a primeira palestra. Houve um intervalo de 10 minutos antes da próxima aula. Kang Hyun sentiu muita falta. Eles farão essa bobagem por 10 dias? Um homem enorme se aproximou dele, estendeu a mão e disse que seu nome era Gwak Soo-il. Kang Hyun não gostou desse cara, mas ele ainda apertou sua mão e disse seu nome. Soo-il agarrou a mão do cara com força e usou a força. Ele acreditava que um cara como Kang Hyun deveria ser colocado em seu lugar desde o início. Ele apertou sua mão cada vez com mais força. Ele não gostou de Kang Hyun desde aquele momento em que começou a causar comoção por causa de uma ninharia. Mas o forte aperto de mão não pareceu incomodar Kang Hyun. Soo-il não entendia como o cara conseguia suportá-lo. Tudo foi muito simples.
Kang Hyun ativou o poder do gigante. Ela aumentou a força muscular em 12 vezes. Yu percebeu que ele, que dedicou toda a sua vida apenas ao desenvolvimento de força, percebeu que estava perdendo. As pessoas já começaram a prestar atenção neles. Alguns alunos disseram diretamente que os dois estavam brigando. Suil não poderia ficar ali parada e parecer patética. Ele apertou sua mão com toda a força, o rosto contorcido de tensão e raiva. Kang Hyun também aumentou sua força, e a mão de Suil foi dilacerada. Músculos, tendões, pele se separaram e sangue jorrou. Suil congelou em estado de choque. Kang Hyun também olhou silenciosamente para seu oponente. E depois de algum tempo, uma ambulância saiu da escola. E Kang Hyun gritou com raiva que tudo o que ele disse era verdade. Este homem veio primeiro para se apresentar, então ele grunhiu e inchou os braços e depois explodiu com um barulho alto. Kim Hyun não conseguia acreditar. Kang Hyun gritou que era tudo verdade. E se não fosse por sua habilidade única, força do gigante, que aumentou sua força 1,5 vezes, ele poderia ter sofrido. Você pode verificar a câmera de segurança para ter certeza de que ele está dizendo a verdade. Kim Hyun lembrou que Kang Hyun disse que sua habilidade se chama força masculina e aumenta a força 2 vezes, não 1,5 vezes. Kang Hyun ficou envergonhado e disse que ficou confuso com os números. Kim Hyun suspirou e disse ao cara para voltar para a aula. Kang Hyun sentou-se tristemente em sua cadeira na plateia. Ele estava tão exausto no primeiro dia. Um cara pediu permissão para sentarmos juntos. Kang Hyun não se importou, mas achou que hoje não era um bom dia. Primeiro ele foi abordado por um porco musculoso e agora por algum tipo de aberração. O cara se apresentou como Yo-sung. Yo-sung já era fã de Kang Hyun. Ele perguntou se poderia ligar para o irmão Kang Hyun e disse que tinha acabado de completar 18 anos e já havia se formado. Yo-sung continuou a conversar e perguntou animadamente como Kang Hyun fez a mão daquele cara explodir. Esta é uma habilidade única? Kang Hyun está ainda mais convencido de que esse cara é uma verdadeira aberração. Ele jurou que não fez nada. Neste momento começou a segunda lição e Kim Hyun entrou no escritório. Ele começou a palestra. Atualmente, as masmorras são divididas em 2 tipos, normais e incompletas. Os regulares são os mais comuns. Geralmente são abertos 4 semanas após a emergência. Como muitos estudantes já sabem, a abertura de uma masmorra refere-se ao fenômeno quando monstros começam a emergir dela. Uma masmorra incompleta é uma masmorra cujo horário de abertura não pode ser previsto. Isso pode acontecer antes ou depois de 4 semanas, então você precisa estar atento. Existem 2 maneiras de impedir a abertura da masmorra. Uma delas é limpar a masmorra visando o núcleo central ou principal. Outra forma é remover periodicamente os núcleos regulares para atrasar a abertura da masmorra. No entanto, você precisa ter cuidado com a ordem em que ataca os núcleos. Nesse momento, o palestrante foi interrompido por uma voz alta na plateia. O grandalhão da plateia disse que não queria ouvir conversas inúteis. Ele precisa saber se há algo para lutar contra monstros. Kang Hyun se virou e disse que esses atletas estúpidos e musculosos não passavam de problemas. Kim Hyun convidou o lutador para descer. Ele desceu alegre. Levantou-se, abriu os braços e perguntou o que aconteceria agora. Kim Hyun anotou a hora em seu telefone e anunciou que iria se esquivar e bloquear os ataques do estudante por 1 minuto. Se ele tocar no corpo do instrutor, pode considerar que concluiu o curso. E se ele falhar, será expulso. Ele tem certeza de que quer fazer isso? Kang Hyun e Yo-sung acharam o segundo pedaço muito chato, mas o espetáculo promete ser engraçado. Os 2 rapazes se prepararam para assistir à apresentação com interesse. Kim Hyun perguntou novamente ao grandalhão se ele tinha certeza de que não se arrependeria de sua escolha. Ele riu e puxou uma espada de verdade. O instrutor está confiante de que não se arrependerá? O guarda alertou Kim Hyun sobre o perigo, mas ele respondeu que tudo estava em ordem e avançou em direção ao inimigo. O bandido decidiu que o fim havia chegado para o instrutor e o atacou. Kim Hyun ficou parado. Ele silenciosamente se esquivou da espada de seu oponente e disse que ataques feitos com aviso são inúteis. Mesmo que a pessoa não ataque por trás, a surpresa é a base do ataque. Ele evitou o próximo ataque furioso com sua espada, e ele acabou atrás do atacante. O inimigo não vai esperar o bandido atacar. O atleta musculoso ficou furioso e começou a balançar sua espada aleatoriamente. Mas o instrutor era esquivo. Ele também conseguiu dizer que simplesmente brandir uma espada não é suficiente. Você precisa ser capaz de observar e entender como o inimigo se move sem errar um único golpe. O oponente, completamente enfurecido, gritou que pararia de falar bobagens.
e ele balançou sua espada com força. Kim Il-hyun se abaixou sob a espada e ele continuou sua palestra. Atacar com todas as suas forças nem sempre é a melhor abordagem. Isto inevitavelmente torna os movimentos maiores e, como resultado, as lacunas na defesa aumentam. Com essas palavras, ele deu um chute terrível em seu oponente. Ele arrancou a espada de suas mãos e a espada cravou no teto. O grandalhão sentou-se no chão, e Kim Il-hyun continuou dizendo que, se você fizer isso, poderá se cansar rapidamente. 1 minuto se passou. Acabou o tempo. Os estudantes na plateia ficaram sem palavras com o que viram. Kang Hyun viu um vídeo de um boxeador profissional se esquivando de socos de um homem comum, mas ser capaz de fazer isso contra alguém com habilidade. Kang Hyun não conseguia acreditar que mesmo entre os despertos houvesse tanta diferença. O instrutor demonstrou tanta velocidade e velocidade de reação que até mesmo Kang Hyun, que havia melhorado seu desempenho, teria dificuldade em segui-lo se eles se encontrassem em um duelo 1 contra 1. Kang Hyun estava assistindo à luta e queria muito lutar contra o instrutor. Voltando sua atenção para seu vizinho, Kang Hyun notou que ele tinha uma expressão incomumente idiota no rosto. O cara provavelmente é louco. Provavelmente não deveria ter permitido que ele se sentasse ao seu lado. Eu não gostaria que as pessoas pensassem que eles são parecidos. A grade curricular da escola desperta era composta por aulas teóricas no período da manhã e aulas práticas no período da tarde. No treinamento de hoje, os alunos praticaram técnicas de manuseio de armas. Kim Il-hyun sugeriu que todos pegassem armas. No início, cada um treinará à sua maneira, e os instrutores assistentes corrigirão os erros. Não pode haver aulas individuais porque há poucos instrutores. Kang Hyun escolheu a espada. Yoo-sung se aproximou dele e se ofereceu para treinarem juntos. Mas Kim Il-hyun gritou que o sparring era proibido até o 6º dia de treino. Todos os alunos começaram a mostrar suas habilidades, e Kang Hyun viu que seu nível era muito baixo. Ele decidiu que seria melhor praticar socos por treino, o que ele imediatamente começou a fazer. A espada estava voando em sua mão. Kim Il-hyun voltou sua atenção para o cara, e ele começou a observá-lo. Um dos instrutores notou que Kang Hyun estava fazendo investidas incorretamente. Nesta postura, você precisa estreitar ligeiramente as pernas e mudar o ângulo da espada. Caso contrário, parece que o cara está se exibindo, mas na prática é inútil. Como Kang Hyun verá quando entrar na masmorra, é difícil usar habilidades de espada em combate real. O cara não entendeu o que o instrutor estava falando. Ele o agarrou pelas roupas e puxou-o para si. O instrutor é tão bom em luta que pode aconselhá-lo. Talvez então eles possam tentar juntos? Kim Il-hyun pediu a todos os alunos que parassem de praticar. A partir deste momento será realizada uma sessão de sparring entre um dos alunos e o instrutor assistente. Kang Hyun e o instrutor ficaram congelados em silêncio. Kim Il-hyun continuou. O instrutor Seong-gun seguirá as instruções dadas, e o aluno Kang Hyun continuará a brandir a espada como de costume. Eles terão apenas uma troca de golpes. Os oponentes ficaram frente a frente. 1, 2... Na contagem de 3, Kang Hyun atacou. Seong-gun desembainhou a espada e bloqueou o golpe do oponente. Kang Hyun continuou furiosamente a golpear com sua espada, desarmou o instrutor e ele começou a recuar. Incapaz de resistir a um ataque tão feroz. Derrubando o oponente no chão, Kang Hyun recuou. Todos os espectadores olharam silenciosamente para o resultado do sparring. Kim Il-hyun disse que as habilidades com armas que os alunos estão treinando agora devem prepará-los para o combate real. Eles treinam seu corpo para responder imediatamente a um ataque. Porém, como mostrou o aluno Kang Hyun, não podemos esquecer que o mais importante é reagir no momento certo. Kim Il-hyun se ofereceu para aplaudir os dois lutadores por sua excelente demonstração de habilidades. Kim Il-hyun agradeceu a Seong-gun por concordar em assumir um papel tão desfavorável. E ele pediu desculpas a ele pelo transtorno causado. Ele só queria testar algumas de suas suposições. Kang Hyun manteve um precioso diário de treinamento. Lá ele escreveu tudo o que aconteceu com ele. No primeiro dia, um grandalhão começou uma briga com ele, e o cara lhe deu uma lição. O cara An Yoo-sung age de forma amigável, mas parece maluco. As aulas teóricas eram chatas, e as práticas não eram muito úteis. O segundo dia não foi muito diferente do primeiro. De manhã, todos estudavam teoria, e à tarde havia aulas práticas. Houve mais treinamento com armas e Yoo-sung estava muito animado. Kang Hyun decidiu que era melhor ficar longe desse cara. No terceiro dia, o único que falou com Kang Hyun foi Yoo-sung. Mas quando questionado por quantas etapas passou, respondeu que era segredo. No quarto dia, Kang Hyun sentiu-se deprimido e fez desenhos em seu diário.
Na prática, ele praticou golpes com 2 espadas. O 5º dia conheceu um entediado Kang Hyun. Ele queria ir para casa, mas durante as aulas práticas simplesmente ficava deitado no chão. No 6º dia foi tão chato que o cara não levantou a cabeça da mesa. Ele perguntou se Yoo-sung queria causar alguns problemas. Ele respondeu que o próprio amigo disse que precisava estudar bem e concluir o curso. Kang Hyun disse diretamente que se Yoo-sung for expulso, será problema dele. Yoo-sung ficou surpreso com a facilidade com que seu companheiro poderia dizer coisas desagradáveis aos outros. Porém, ele percebeu que hoje era o *** dia, e o sparring começaria hoje. Ele sente que algo interessante vai acontecer. Sua intuição lhe diz isso. Yoo-sung sorriu misteriosamente. Durante um treino vespertino, o instrutor assistente errou um golpe de espada e foi desarmado. O instrutor anunciou que Kang Hyun havia vencido e o próximo grupo se preparou para lutar. Kang Hyun voltou ao local onde Yoo-sung aprovou sua luta. Kang Hyun não estava feliz. Pareceu-lhe que tudo isso era uma brincadeira de criança. Ele ficou surpreso com o baixo nível dos alunos. Ele não sabia muito sobre talentos, mas parecia-lhe que as pessoas comuns não conseguiriam passar por muitos estágios. Eles foram informados de que o sparring continuaria até o 8º dia. Todos eles continuarão a fazer bobagens chatas? Os alunos continuaram lutando com vários graus de habilidade. Um dos instrutores parou a ponta da arma a poucos centímetros do rosto do oponente. Kim Il-hyun parou a luta. Ele anunciou o vencedor para Kim Chan. Kang Hyun observou que este instrutor não é ruim. É melhor lutar contra ele ou Kim Il-hyun. Yoo-sung deveria lutar no próximo grupo. Ele caminhou em direção ao palco com Kang Hyun observando-o. Ele tinha um mau pressentimento. Yoo-sung não vai causar problemas? Mas se houver um instrutor no palco, nada de terrível pode acontecer? O parceiro de Yoo-sung era Lee Yuri, um mágico. Ela usará uma arma pessoal em vez de uma arma de treinamento. A garota tinha um cajado nas mãos. Isso lhe dará uma vantagem devido à falta de espaço. Yoo-sung não se importou, mas Yoo-sung tinha uma massa nas mãos, embora nos treinos ele sempre usasse uma espada. Yoo-sung respondeu que não existe nenhuma regra que proíba o uso de armas diferentes. Os lutadores foram para cantos diferentes, e Kim Il-hyun deu o sinal para iniciar a batalha. Lee Yuri ergueu seu cajado, direcionou energia mágica para seu oponente e o atacou. Yoo-sung repeliu as ondas mágicas com sua massa. Foi muito impressionante. O público assistiu à luta com a respiração suspensa. Kang Hyun viu magia na vida real pela primeira vez. Isso significa que pode ser aprendido, dependendo do seu sucesso no aprendizado. Talvez a garota tenha treinado separadamente. Kang Hyun não a viu durante o treino. Lee Yuri ficou irritado porque seu primeiro ataque falhou. Ela ativou o cristal e repetiu o ataque com força redobrada. Yoo-sung observou enquanto o cristal mágico voava em sua direção. Ele olhou para o instrutor Kim Il-hyun. Ele ergueu sua massa em direção ao fluxo da magia e começou a girar esse fluxo. Kang Hyun viu que algo estranho estava acontecendo nas ações de Yoo-sung. Ele torceu a trajetória do fluxo mágico e ele deliberadamente o direcionou para o instrutor Kim Il-hyun. Kim Il-hyun se esquivou do punho mágico voando em sua direção e abriu caminho para Lee Yuri. Han Yoo-sung, armado com uma massa, passou correndo pelo instrutor que não teve tempo de reagir. E correu para a garota, sem prestar atenção aos gritos de Kim Il-hyun de que a luta havia acabado. A garota ficou gravemente ferida, e Yoo-sung ergueu a mão em um gesto de vitória. Seu rosto brilhante estava salpicado de sangue. Esse bastardo acabou sendo ainda mais louco do que Kang Hyun pensava. Os primeiros socorros foram prestados com urgência à vítima, e uma ambulância foi chamada. Lee Yuri sofreu uma fratura exposta no braço direito. Kim Il-hyun apontou sua espada para Han Yoo-sung e perguntou o que ele acabou de fazer. Hyun admitiu o erro, mas tais casos podem acontecer durante o sparring. Kim Il-hyun não acreditou nele. Ele pediu um intervalo de 15 minutos e exigiu que Yoo-sung fosse com ele. Kang Hyun não prestou mais atenção ao amigo. Sua atenção estava focada em outro lugar. A lâmina que Kim Il-hyun usou para parar Han Yoo-sung era familiar para ele. Aquele que despertou na batalha com o Hobgoblin tinha exatamente o mesmo. Apesar do incidente, o sparring continuou por mais 2 dias. A Han Yoo-sung não foi expulso e continuou participando dos treinamentos, mas parece que foi marcado como suspeito. Os instrutores e assistentes se comportaram com muito cuidado com ele. Até um curandeiro estava presente durante o treinamento. Graças a tudo isso, o 8º dia passou sem incidentes. Tudo estava indo muito bem até Kang Hyun entrar no escritório de Kim Il-hyun, e ele não lhe ofereceu um duelo com espadas reais. Kim Il-hyun abaixou a cabeça entre as mãos. Este curso foi particularmente cansativo.
A formatura é daqui a 2 dias, podemos deixar passar em paz? E quem permitiu que o aluno invadisse a sala do professor sem avisar? Kang Hyun perguntou abertamente. O instrutor também está se sentindo desconfortável? É verdade que eles já se conheceram antes? Na verdade, eles se conheceram. E graças a Kang Hyun, conseguimos evitar destruição adicional da última vez. Agora Kim Il-hyun concordou em um duelo com espadas reais e eles se encontraram na sala de treinamento. Kim Il-hyun voltou sua atenção para a espada de Kang Hyun. O cara disse que passou por 5 etapas e essa espada é uma recompensa por completar a 6ª. Como isso aconteceu? Kang Hyun disse que simplesmente encontrou esta espada enquanto limpava. Kim Il-hyun percebeu que o cara não responderia suas perguntas. Abriu a janela do sistema, ele tirou suas lâminas do inventário, e ele atacou o inimigo com palavras, que mostrará a ele o que ele encontra durante as varreduras. Na velocidade da luz, ele estava atrás de Kang Hyun, mas ele reagiu não menos rapidamente e repeliu o ataque com um golpe de espada. Kim Il-hyun achava que seu oponente estava focado na força, mas sua agilidade também era impressionante. Kang Hyun respondeu que se uma pessoa só é boa na água, isso a torna vulnerável. E como tem capacidade de recuperação, pede ao instrutor que não seja tímido e ataque com força total. Kim Il-hyun prometeu que não iria se conter e desapareceu. Desta vez ele atacou Kang Hyun por cima, e o cara começou a rebater golpes poderosos. O instrutor avaliou o inimigo, que facilmente se manteve firme na batalha contra ele. O cara tinha uma força física incrível. Suas habilidades de recuperação foram muito eficazes. O próprio Kang Hyun estava feliz por finalmente estar lutando contra um oponente digno. Kim Il-hyun decidiu que precisava ser mais agressivo e criar uma lacuna na defesa do inimigo com ataques contínuos. Ele conseguiu isso e sua lâmina feriu Kang Hyun no braço. Ele estava prestes a sacar a arma e diminuir a distância, mas não conseguiu. Parecia que Kang Hyun havia preso a lâmina no ferimento. O rosto de Kang Hyun se iluminou de alegria. Seu oponente caiu em uma armadilha. Ele chegou o mais perto possível dele e deu uma forte cabeçada na testa de Kim Il-hyun. Ele caiu no chão sem dizer uma palavra. Ele perdeu. Em seguida, aplicaram gelo na cabeça machucada do instrutor e abriram uma lata de cerveja. Eles sentaram no chão e cada um acreditou que seu oponente era muito forte. Kang Hyun disse que este sparring foi um empate. Eles concordaram em não usar as habilidades, mas ele o fez. Kim Il-hyun respondeu que havia vencido e que o cadete poderia ser expulso por trapaça. Kang Hyun gritou indignado que esta é uma habilidade passiva e nada pode ser feito com ela. No dia seguinte foi agendada uma sessão de treinamento de exploração de masmorras. A porta estava cercada por arame farpado. A figura de um homem com capa e capuz apareceu perto da porta à noite. O homem caminhou lentamente até a porta. Ele abriu e entrou. A porta se fechou lentamente atrás dele. De manhã, todo o grupo bateu à porta. Esta masmorra de Rank F chamava-se Floresta Geika. Ela estava no meio de uma área residencial. Os monstros Geika que apareceram aqui eram mais fortes que os monstros nas masmorras de Rank F. Mas havia 2 razões pelas quais este local foi escolhido como local de treinamento. A primeira é uma masmorra do tipo campo, e há armadilhas. Mas além dos monstros, não há ameaças aqui. Em segundo lugar, as Geikas não vivem em grupos. Então você pode atraí-las para algum lugar e lidar com elas uma por uma. Informações mais detalhadas serão fornecidas a AOS cadetes quando eles entrarem na masmorra. Para Kang Hyun, esta foi a primeira vez que ele entrou em uma masmorra na vida real. Os alunos começaram a entrar em grupo. Todos tiveram uma leve sensação de levitação ao passar pela porta. Quando Kang Hyun abriu os olhos, ele se viu em outro mundo. Estava cercado por floresta tropical. Palmeiras cresciam por toda parte. Um rio corria entre as colinas. Kang Hyun queria saber se esta masmorra é um portal ou um portão. Ele conseguirá voltar para o lugar de onde veio? An Yu-sung, que estava por perto, respondeu que isso foi explicado na aula e sim, você pode voltar. Kim Il-hyun, que acompanhava o grupo, disse que 100 assistentes atrairiam Geika e conduziriam uma demonstração. Depois disso, os alunos irão atrair um monstro de cada vez em um grupo de 5. Os cadetes devem permanecer em áreas abertas onde seja mais fácil lutar. Reika é um monstro do tipo pássaro, com pouco mais de 2 metros de altura e semelhante a um avestruz. Suas características distintivas são pernas rápidas e bico forte. O ataque do bico pode penetrar até mesmo em armaduras de placas. Como esta criatura é mortal, é necessário extremo cuidado. A estratégia padrão é cercar o monstro com várias pessoas e amarrar suas pernas. De repente, as janelas do sistema se abriram na frente dos cadetes, nas quais estava escrito que o núcleo central da masmorra havia sido removido
e um portal para o exterior havia sido aberto. A masmorra entrará em colapso em breve. Por favor, todos saiam. Os cadetes deixaram a masmorra. Já estava começando a entrar em colapso. Kim Yi-hyun ordenou que as pessoas entrassem no portal uma de cada vez, sem pânico. No pátio da escola, Kim Yi-hyun contava aos alunos que haviam saído. Todo mundo estava lá. Ele estava pensando em quem havia concluído a masmorra quando seu assistente chamou sua atenção. A masmorra estava cheia de fumaça e iluminada com luzes ameaçadoras. Kim Yi-hyun acreditou em seus olhos. Exigiu com urgência o pedido de apoio e a saída dos cadetes do campo de batalha. A descoberta da masmorra começou de forma rápida e inesperada para as pessoas. Kang Hyun abordou o instrutor, que ficou feliz em receber o apoio. Nessa fuga de masmorra, um cadete forte pode ser útil. Kang Hyun não conseguia entender como isso aconteceu. Kim Yi-hyun disse rapidamente que se a destruição e remoção do núcleo principal não matasse o monstro-chefe, então, quando a masmorra desabasse, os monstros restantes saltariam através do portal. Isso é chamado de quebrar uma masmorra. Antes que ele pudesse terminar de falar, o primeiro monstro apareceu. Kim Yi-hyun correu para preparar os alunos sobre como se comportar na zona de perigo e deixou Kang Hyun para lutar contra os monstros. O instrutor organizou os cadetes em grupos de 5. Se não seguissem as instruções, poderiam morrer. Kang Hyun se virou. Uma multidão de criaturas correu em sua direção pelas portas. Como ele pode lidar com todos eles? Inesperadamente, Yunson veio em seu auxílio, agitando beligerantemente sua massa. E uma geika já bateu na cabeça dele com isso. A criatura gritou e afundou, incapaz de resistir a tal golpe. Kang Hyun assistiu entorpecido enquanto An Yun-sung derrotava habilmente os monstros. Como esperado, a melhor forma de esmagá-los é com uma massa. Kang Hyun pensou que uma pessoa tão maluca inspira confiança. O cara sacou a espada e entrou na diversão. Ele correu para as criaturas e começou a cortá-las com todas as suas forças. Agora Yunson o observava trabalhar. Kang Hyun gritou para seu parceiro cobrir os ouvidos e ativar o rugido da fúria do leão. Com seu grito sobre bastardos com cabeça de galinha, os pássaros monstruosos congelaram e abriram bem os bicos. A coragem deles estava desaparecendo diante de nossos olhos. Esse grito também foi ouvido pelas pessoas que lutavam contra os monstros. Todos notaram que essas criaturas ficaram mais fracas. Kim Yi-hyun lembrou que era a habilidade de Kang Hyun. Kim Yi-hyun realmente esperava que o apoio viesse agora e tudo desse certo. Kang Hyun estava provocando uma explosão mágica neste momento, o que deixou um cadáver assado do monstro. Yunson ficou encantado com as habilidades do amigo. Ele também pode fazer mágica? Kang Hyun respondeu evasivamente que adquiriu essa habilidade há algum tempo. Mas não houve tempo para relaxar. Houve um rugido vindo da masmorra e o monstro-chefe Mutant Geika saiu. Kim Yi-hyun pensou em desespero que ainda não havia reforço, e esse monstro é tão grande e forte. Mas os dois idiotas não tiveram medo. Pelo contrário, eles discutiram sobre qual deles mataria esse monstro. Todo mundo queria fazer isso sozinho.